Sejam todos muito bem-vindos. Vamos a mais um dia da nossa série de estudos bíblicos. Temos falado aqui sobre o tema a Covid-19 e as ovelhas de Cristo. O que significa ser uma ovelha do Senhor Jesus? Quais são as características de uma ovelha e como nós podemos aplicar na nossa vida cristã? E também na nossa vida em todas as áreas, em todas as esferas, no nosso casamento, no nosso relacionamento com os nossos pais e com os nossos filhos, na nossa vida em contato com as outras pessoas, nossos amigos, colegas de trabalho, mas principalmente falar sobre o que significa ser ovelha do Senhor Jesus no nosso relacionamento com Deus. A nossa série de estudos, a Covid-19 e as ovelhas de Cristo, tem utilizado esta semana um único texto bíblico como básico. É aquele em que Jesus exatamente utiliza dessa metáfora, dizendo que ele é o pastor das ovelhas e nós somos as ovelhas do rebanho do pastor que é o Senhor Jesus. Eu quero relembrar esse texto lendo com você agora. Ele está no Evangelho de João, no capítulo 10, do versículo 22 até o versículo 29. E nos próximos minutos, então, nós estaremos trazendo a sequência desta série de mensagens que nós oramos, desejamos e esperamos em Deus seja uma bênção em sua vida e em sua família também. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 22. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Jesus estava falando aqui sobre as características de uma ovelha e fazendo uma aplicação prática para a nossa vida cristã, como homens de Deus e mulheres de Deus que nós somos, quando nós tomamos uma decisão de seguir a Cristo, de tê-lo como nosso único Senhor e Salvador. Nós já falamos aqui esta semana que as ovelhas pertencem a Jesus, que as ovelhas são mansas, dóceis, amáveis e que nós devemos ser assim também. Já falamos aqui esta semana que as ovelhas são úteis e por isso nós somos ovelhas de Cristo e precisamos ser úteis. Nós precisamos servir a Deus, servir as pessoas, devemos ser ovelhas úteis. E hoje nós vamos falar sobre outra característica muito especial e importante que nós encontramos numa ovelha. E eu creio, era algo que Jesus também estava tentando dizer a nós acerca das características das ovelhas de Cristo. E como nós podemos aplicar isso agora, nesse momento, nesse tempo em que estamos frente a frente com a pandemia em todo o mundo, da Covid-19, e estamos convivendo com todas as dificuldades que essa pandemia trouxe, o isolamento social, a crise financeira. Hoje eu quero falar que as ovelhas, elas amam viver em comunhão, em unidade. É impressionante isso, mas as ovelhas gostam de viver juntas. As ovelhas não gostam de ser criadas sozinhas. Elas gostam de estar sempre com as outras ovelhas. Elas não gostam de viver ou de andar isoladamente. São poucos os animais que apreciam tanto uma vida em conjunto, num ajuntamento, uma vida em rebanho, como as ovelhas. É por isso que Jesus disse: vocês são minhas ovelhas. E nós precisamos aprender e devemos ser como ovelhas. Amar as pessoas e desejar sempre, cultivar sempre esse hábito saudável de estarmos juntos com os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Nesta pandemia, um dos maiores problemas que estamos enfrentando é exatamente o isolamento social.
eu não posso ir em sua casa, você não pode ir em minha casa, nós não podemos juntos reunir no templo a igreja para estarmos ali adorando ao Senhor, cultuando a Deus. Estamos tendo dificuldade para os alunos irem para a sala de aula, as pessoas irem para o seu trabalho. E nós estamos sentindo que esse isolamento social é um dos maiores desafios para nós. E as autoridades estão fazendo uma campanha intensiva, né, para restringir as pessoas, para que as pessoas fiquem dentro de casa, principalmente se você está na faixa da terceira idade ou se você tem alguma doença pré-existente, alguma enfermidade que possa tornar a Covid-19 uma doença mais grave na sua vida se você for contaminado. Até porque nós ainda não temos vacina, não temos remédio e está sendo difícil a luta que os médicos estão travando para vencer esse novo coronavírus. Nós, como ovelhas de Cristo, independentemente desse momento que vivemos agora por causa da pandemia, devemos amar pessoas, gostar de pessoas, devemos ter o prazer da companhia das pessoas. Devemos, como ovelhas de Cristo, sempre desejar a comunhão da igreja, a presença no compartilhar com as outras ovelhas de Jesus. Não é possível ser igreja sozinho. Não é possível viver o verdadeiro evangelho isoladamente. É interessante que eu já ouvi isso várias vezes, pessoas que se aproximaram para dizer: pastor, eu prefiro ser crente em casa, eu prefiro ser crente sozinho, eu tenho dificuldade com as pessoas. Às vezes as pessoas criticam a igreja, falam: olha, a igreja tem esse defeito, esse e aquele defeito. Ora, somos pessoas, seres humanos, temos erros, temos falhas, somos frágeis. Quem não tem defeitos? Eu tenho, você tem os seus defeitos também. Mas mesmo assim, somos ovelhas do Senhor Jesus. E é impossível ser igreja sozinho. É impossível viver o verdadeiro evangelho isoladamente. Na presença dos irmãos em Cristo, o mundo se torna muito mais agradável. É muito mais fácil nós vivermos quando estamos compartilhando o cristianismo com outras pessoas. Assim, dividimos as nossas alegrias e também as nossas tristezas. Sorrimos juntos, choramos juntos, celebramos as vitórias juntos e também nos entristecemos pelas derrotas, compartilhando as nossas tristezas. Como igreja, juntos, podemos ajudar uns aos outros, não apenas os irmãos, mas as outras pessoas também que estão em nossa comunidade, ainda não tomaram uma decisão por Cristo, mas precisam do amor de Jesus revelado através de nós. A comunhão entre os irmãos da igreja é uma marca registrada das autênticas ovelhas do Senhor Jesus. Então eu creio que quando Jesus disse aqui em João capítulo 10, vocês são minhas ovelhas, ele estava dizendo isso. Ele estava dizendo que nós gostamos de viver como rebanho, gostamos de viver em comunhão, gostamos de viver junto, perto, compartilhando com as outras ovelhas. É por isso que ele vai dizer nessa ilustração que nós somos para ele considerados suas ovelhas e ele é o nosso pastor. E a Bíblia Sagrada está cheia de textos que valorizam a importância de nós estarmos vivendo juntos, de nós estarmos caminhando juntos. Atos capítulo 2, por exemplo, diz que todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Outro texto também que fala sobre isso, sobre nós sermos ovelhas de Jesus e vivermos em comunhão, está também no Evangelho de João, no capítulo 13. Jesus disse o seguinte: um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros.
Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Um último texto que eu quero compartilhar nesta noite, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima aquele dia, que é a volta do Senhor Jesus. Amanhã nós vamos continuar, aliás, nós vamos concluir, nós vamos terminar amanhã essa série de mensagens, de estudos bíblicos, na verdade, falando sobre a Covid-19 e as ovelhas de Cristo. Amanhã, às 18 horas, espero por você. Deus te abençoe, Deus abençoe o seu lar, a sua família. Vamos agora ao nosso momento especial de oração deste dia.